Fala aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aí para bater um papo, vamos conversar. Talvez você foi atraído por causa do tema desse vídeo e já você vai entender por que desse tema, água molhada. Eu fiz uma live stream recentemente e nessa live stream lá no Facebook, uma live sobre unção. E aí o pessoal depois fez alguns comentários, o pessoal depois fez algumas perguntas. E aí resolvi gravar esse vídeo para tentar esclarecer talvez algumas coisas e pontuar outras. Eu quero desde já agradecer que você está nos acompanhando. E se você puder, você se inscreve aí no nosso canal, deixa os seus comentários, faça a proposta de outros assuntos para a gente refletir, pensar. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para a gente continuar aí caminhando com a ideia de estar fazendo os vídeos. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos bater um papo. E aí, água molhada, hein? O assunto é esse aí, né? O assunto é sobre unção e eu pretendo pelo menos pensar em três perguntas básicas. O que é o óleo ungido? Quem é o ungido do Senhor? E pensar se existe, se a gente pode realmente pensar e dizer que existem pessoas mais ungidas do que outras. Já ouvi alguns comentários assim, puxa, aquele irmão é ungido mesmo, aquela pregação tinha muita unção. Será que a gente pode falar isso? Será que tem pregação com muita unção? Será que tem pessoas com muita unção? Pessoas com pouca unção? O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Então eu quero começar com vocês pensando essa ideia aí do óleo ungido. Porque essa ideia do óleo e a ideia da presença do Espírito Santo de Deus é algo que a gente vai identificar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas eu já vou explicando o tema do nosso vídeo, água molhada. Por que eu botei água molhada? É claro que eu estou fazendo de uma brincadeira, mas é sério, gente. Se uma criança falar para você água molhada, você vai lá e corrige a criança. Você diz assim, não, a água não é molhada, a água molha. A água é para molhar as plantas. Né? Onde a água bate, ela molha. Então, da mesma forma que não dá para se falar água molhada, também não se deve falar óleo ungido. O óleo é para ungir. É o óleo da unção. Então você vai untar com óleo, você vai ungir com óleo. Então, por favor, não use essa expressão. Lembra da água molhada, que aí você não vai falar o óleo ungido. É óleo para ungir. Ok, gente? Primeira coisa é isso. Bom, o óleo é para ungir e se tinha uma prática lá no Antigo Testamento. Se colocava azeite, segundo aí o comentário da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu estou colando para vocês aí a imagem. Deixa eu ver se fica melhor assim. Vê se melhora aí. Opa! Então, segundo o comentário lá da Sociedade Bíblica do Brasil, se colocava óleo ou azeite, né, na cabeça de uma pessoa, de forma simbólica. Porque os profetas e os sacerdotes e os reis, eles são o grupo de pessoas que são ungidas no Antigo Testamento e que tinham uma tarefa específica. Eles recebiam uma missão. E recebendo essa missão, entendia-se que o Espírito Santo de Deus tinha que conduzir a vida deles. Então, qual era o símbolo utilizado da presença do Espírito Santo? Qual era o símbolo? Era o derramamento do azeite na cabeça. Então, os profetas, os sacerdotes e os reis recebiam isso de forma simbólica. A palavra ungido, ela tanto aparece no Novo Testamento e no grego, é a palavra Cristo. E ela também aparece no Antigo Testamento, como eu já disse, nos profetas, nos sacerdotes e nos reis. A palavra que está lá é Messias. Então, Cristo e Messias
se fossem traduzido para o português, seria ungido. Então, no grego, Cristo, no hebraico, Messias. Lá no Antigo Testamento, vai aparecer exatamente em hebraico essa palavra Messias. E a gente vai ver também, em alguns aspectos desse ungir, que não tem a ver com a questão espiritual, que não tem a ver com o símbolo da posse do Espírito Santo. Tem alguns momentos que você vai ver o óleo sendo utilizado como um cosmético, para passar, as mulheres usavam para passar no cabelo, né? Você vai ver como medicamento, o óleo sendo utilizado para, após as guerras, após um dia de trabalho na lavoura, o pessoal utilizava esse óleo para aliviar as dores, tá? Então, você pode ver também na Bíblia este aspecto do cosmético ou do medicamento. Mas tem um aspecto espiritual, é a ideia do Cristo no Novo Testamento e a ideia do Messias no Antigo Testamento. Então, ambos poderiam ser traduzidos por ungido. Aí a pergunta é a seguinte: se no Antigo Testamento, os Messias ou os ungidos eram os profetas, os sacerdotes e os reis, a grande pergunta é: quem é o ungido do Senhor, que a gente vê tanto nos profetas, falando desse ungido do Senhor, desse Messias, e que no Novo Testamento a gente vai ver como o Cristo? É claro que a gente vai identificar rápido. Quando a gente recorre a alguns textos, e aí estou colocando um texto para vocês, que é o texto de Mateus 16:16, a gente tem a resposta muito clara de que esse Messias, na verdade, é o Senhor Jesus, né? Quando Jesus perguntou para os seus discípulos o que o povo estava falando do Filho do Homem, e depois ele direciona a mesma pergunta para os apóstolos, Pedro vai e diz assim: tu és o Cristo. Então, assim, no Antigo Testamento, pessoas em determinado período, com determinada função, recebiam a ação do Espírito e eram ungidas. No Novo Testamento, só tem um ungido do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse: o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos. Essa é uma profecia de Isaías em relação ao Messias, ao ungido. E Jesus assume esse papel de ser o ungido do Senhor. Logo, gente, não tem outro ungido no Novo Testamento que não seja Jesus. Eu sei que algumas pessoas, alguns líderes, eles se apoderam de um outro texto bíblico. Eu vou colocar para vocês aí. Cadê? Aqui. Se apoderam desse texto. Lembra que eu disse que no Antigo Testamento, os reis eram o ungido do Senhor? Pois é. Há um episódio na vida de Davi que ele tem plenas condições de acabar com a vida do rei Saul. E aí ele faz uma espécie de oração e em determinado momento ele dá uma orientação, ele diz assim: que Deus não permita que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Ok? Você vai ver isso também no livro de Salmos 105, versículo 5, que não toque no meu ungido, não toque nos meus profetas. Gente, no Antigo Testamento tem a ver com o rei, com os profetas e com o sacerdote. Se você não nasceu no Antigo Testamento, então você não pode se utilizar desse texto. Se você não nasceu lá no período do Antigo Testamento e se tivesse nascido, se você não fosse sacerdote, rei ou profeta, você não teria para si esse título, ok? Tem líder hoje olhando para esse texto e utilizando esse texto de forma equivocada. Alguns líderes dizem assim: você não pode discordar de mim, o que eu estou dizendo é porque eu sou ungido do Senhor, você não pode pensar diferente de mim, você não pode agir diferente daquilo que eu estou orientando, porque eu sou o ungido do Senhor. Desculpa, não é.
para ser ungido do Senhor, ou você está vivendo o período do Antigo Testamento, que não é o seu caso, ou você vai ter que se enquadrar no padrão do Novo Testamento. E aí, no padrão do Novo Testamento, a gente não tem outra escolha, a não ser olhar para Jesus como o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Jesus. Ele é o escolhido. Eu sei de uma coisa. Eu sei, quando a gente parte para o texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, nós vamos ver um título muito próximo de ungido dado aos seguidores de Jesus. Nesse texto fica claro, né, que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. É claro que cristão é uma palavra que deriva de Cristo, ok? Então, se a gente fosse traduzir cristãos, seria os ungidos. Os seguidores do ungido são os ungidos. Se fôssemos traduzir, é claro que os cristãos são chamados de cristãos porque estão seguindo Jesus, o Cristo, ok? Então, se alguém hoje da igreja quer assumir para si essa ideia do ungido, não pode ser no mesmo papel que o Cristo, que Jesus o Cristo. Mas ele pode dizer que, como todo seguidor de Jesus também recebeu o Espírito Santo, então todos nós somos os ungidos dentro deste padrão, do padrão da igreja. E aí, o apóstolo, o missionário, o evangelista, o pastor, o membro da igreja, o camarada que limpa o banco, todos estão debaixo do mesmo critério, seguidores de Cristo. Então, o pastor não é mais do que a ovelha. Na verdade, o pastor só é pastor porque faz parte da comunidade dos cristãos, ok? Para ficar claro, a gente vai recorrer aqui ao apóstolo Paulo. Paulo é que vai fundamentar de uma forma bem interessante essa ideia da unção sobre a igreja. No primeiro texto em amarelo, você vai comparar, vai ver comigo que Paulo, ele diz que todos nós fomos batizados em um Espírito. Pedro vai chamar isso de dom. Paulo chama de batismo, repetindo o que João disse e o que Jesus também disse. Formando o corpo, formando a igreja. E todos temos bebido de um Espírito. Então, assim, tanto aquele que recebeu o dom da palavra, quanto aquele que recebeu o dom da cura, aquele que recebeu o dom da caridade, estão todos em pé de igualdade. É o mesmo Espírito que age. Logo, estão todos debaixo da unção, da mesma unção. Ok? Em Efésios, ele vai dizer que, além do Senhor ter dado o dom do Espírito, a presença do Espírito na vida da igreja, do corpo de Cristo, esse mesmo Espírito nos deu dons espirituais. Então, só temos dons porque antes recebemos o dom, recebemos a unção do Espírito e nos tornamos os cristãos. E logo, com essa vivência no Espírito, nós temos a possibilidade de desenvolver o fruto do Espírito através dos nossos relacionamentos. E a gente pode concluir, então, que nós temos um degrauzinho, né, para subir, onde todos nós podemos avançar. Segundo Paulo, nós recebemos o dom, mediante esse dom do Espírito, nós recebemos os dons espirituais que nos capacitam, e mediante esse dom do Espírito, todos nós podemos santificar a nossa vida através dos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, gerando o fruto do Espírito. E então a gente vai entendendo que não tem o ungidão do Senhor, né? O pastor não é o dono da igreja, o pastor ele pertence à igreja. A teologia chama isso de sacerdócio universal, tá? Vai chamar isso de sacerdócio universal dos crentes. Isso quer dizer o quê? Todos os crentes têm o Espírito, logo todos os crentes são ungidos, faz
fazem parte da comunidade dos ungidos, porque o ungido é o Senhor, o escolhido, o Messias, o Cristo é Jesus, nós somos os seguidores, mas porém também recebemos a unção do Espírito, que é o dom. Mediante essa unção do Espírito recebemos os dons que nos capacita para ser igreja, e através dos nossos relacionamentos nós damos o fruto do Espírito. Então, gente, a caminhada é essa, ok? Sacerdócio universal. É para todo mundo visitar, é para todo mundo pregar, é para todo mundo anunciar as verdades do reino de Deus. E não tem ninguém melhor do que ninguém. Então não tem essa história, esse pregador é mais ungido, tem mais unção. O que você está analisando é a performance do pregador. Pode ser que tenham pregadores mais preparados, outros menos preparados, mas se é um pregador da palavra, está na unção do Cristo. Cristo os abençoou com a sua unção, ok? Tudo bem? Não tem um sistema métrico, não dá para medir, não criaram equipamento. Ser alguém que tem a unção do Espírito é ter a presença de Deus, é o dom, ok? Então, ou você tem ou você não tem mais ungido. O que você pode também perceber é que existem pessoas mais consagradas, pessoas mais dedicadas, pessoas que estão levando a sério o caminho da santidade. Isto é uma outra coisa, mas até para entrar no caminho da santidade você tem que ter a unção do Espírito, você tem que ter a presença de Deus para desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que vai nos dar a condição da caminhada da santidade. Os dons é o que vai nos capacitar para realizar a obra, mas toda a igreja recebeu a unção. Todos nós fomos feitos um reino de sacerdotes pelo Senhor Jesus, debaixo da unção que Ele compartilhou. Ele nos fez uma promessa de enviar um outro Consolador. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa. Ele está presente, Ele nos capacita com os dons e nos dá condições de ser pessoas cada vez melhores, pessoas parecidas com Jesus. Então está todo mundo no pé de igualdade. Ok? Eu espero que isso tenha esclarecido, né? Não tem mais ungido, não tem óleo ungido, é óleo para ungir. E hoje nós não usamos mais o símbolo do óleo para manifestar a presença de Deus. O símbolo do Novo Testamento foi trocado. No Antigo Testamento, indivíduos recebiam o Espírito e usavam o símbolo do óleo. E no Novo Testamento? Qual é o símbolo que vai mostrando a nova fase na vida do cristão? É isso exatamente, batismo. O batismo na água. O batismo é o simbolismo para a igreja, para os cristãos. Deixamos de usar a unção com óleo para simbolizar a presença do Espírito e agora usamos um outro símbolo, que é o batismo nas águas, onde mostra que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Largou a escravidão do pecado e se tornou um servo de Deus. E hoje, através do batismo, é o testemunho público daqueles que vão recebendo Jesus, recebendo o dom do Espírito e tendo a sua vida transformada, manifestando o fruto e os dons. Um abraço. Se você gostou do nosso vídeo aí, você deixa um like, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, isso nos motiva a continuar gravando outros vídeos. Se você discordou daquilo que a gente disse, não tem problema, nós não temos dificuldade com a discordância, mas continua assim mesmo se inscrevendo, compartilhando para os amigos e deixando aí um like para a gente avançar. Se você quiser propor um assunto, estamos abertos para analisar, para olhar e para avançar nesse processo. No mais, um abraço, fique com Deus, vocês que são a comunidade do Cristo. Até mais.